A quarta questão, pessoal, diz o seguinte. Crie um código que receba 3 números. Ok. Até aí a gente já sabe como proceder. Para receber informação, é utilizando o input. Deixa eu abrir o Python logo, né? Independente de você fazer pelo computador, pelo celular, é o mesmo código, é a mesma coisa, tá? Então, o que ele diz? Escreva um código que receba 3 números, não é isso? Crie um código que receba 3 números. Então, vamos lá. Vou criar aqui os 3 números, né? Ou as 3 variáveis que irão receber essas informações dos números. Ele não fala na questão, claramente, se o número é inteiro. Então, como posso receber qualquer tipo de número, né? Eu vou colocar aqui o float antes do input, né? Como eu já tenho falado, isso aqui a gente já sabe como proceder nessa primeira parte, pessoal. Digite o primeiro número, tá? Digite o primeiro número. Bom, os outros dois, galerinha, é copia e cola desse primeiro, correto? Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu fiz para o primeiro e vou aproveitar para o segundo. Vou só mudar o quê? A informação da variável, né? O nome da variável. Vou colocar agora o num2 e o num3. E aqui também, dentro da pergunta. Vou colocar agora segundo número. E para o outro, vou colocar terceiro número. Tá? Então, perfeito. Essa parte inicial a gente já fez. 3 números, a gente já pediu a informação dos 3 números. Agora, o que a questão quer? Para eu dizer qual é o maior desses 3 números. Qual é o maior? E agora? Bom, você tem 3 informações. Você tem três números, né, pessoal? 3 informações aí. Você não sabe qual é o número que a pessoa digitou. Ok, certo? Então, a gente vai ter que fazer teste, vai testar esse primeiro, né, com os outros 2, aí depois o segundo com o primeiro e o terceiro com o primeiro e o segundo, correto? Se chega 3 informações para mim, eu tenho que sair testando cada uma delas. E testar, eu tenho que descobrir qual é o maior. Lembre-se que a gente está sempre usando aí dentro de if, elif, else, alguns símbolos da matemática que a gente já conhece, que é o maior, é o menor, né? O maior que, menor que, maior igual, menor igual, o próprio igual, certo? Então, a gente tem que botar na cabeça que de vez em quando, até a maioria das vezes, a gente vai utilizar, sim, esses símbolos da matemática. Ora, para que o primeiro número, vou colocar aqui, né? Sei lá, o primeiro número, esse número aqui, né? Digamos. Para que o primeiro número possa ser maior do que os outros 2, ele tem que ser maior do que o segundo, correto? E tem que ser maior do que o terceiro, certo? Isso é a lógica para o primeiro número, tá? Então, deixa eu transformar aqui, né? Então, ó, se a variável no 1, que tem o número 1, for maior que o número 2 e for maior do que o número 3, o que acontece com isso aí? Vocês concordam com essa lógica ou não? O que vocês acham? Não entendeu. Estou querendo fazer uma comparação aqui. Você tem 15 anos, digamos que uma outra pessoa tenha 17 anos e uma outra pessoa tenha 18 anos. Como é que você sabe, explicitamente, obviamente, né? Como é que você sabe que a última pessoa é o maior de idade? Como é que você conseguiu raciocinar isso? Você tem 3 idades. A sua, você tem 15 anos, a outra pessoa tem 17 e a outra pessoa tem 18. Quem é o maior de idade aí? Quem é o mais, na verdade, quem é o mais velho, né? Parem para raciocinar um pouquinho. Quem é o mais velho dos 3? Dessas idades aí. Exato, o que tem 18. Isso porque a gente está vendo os números.
E fica mais fácil, fica mais na cara. Ah, professor, é o 18, é o mais velho. Mas, inconscientemente, o nosso cérebro ele fez uma comparação. Mas por quê? A gente comparou 18, professora, é maior que 15, correto? E 18 também é maior que 17. Então, essa pessoa que tem 18 anos é mais velha. Sacou aí a ideia? Conseguiu entender até agora? Certo? É essa a ideia que eu tô tentando colocar aqui nessa questão aqui, ó. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que eu tô fazendo, já que eu tenho 3 números, eu tenho que testar para saber quem é o maior de todos, né? Eu tenho que testar de um por um. Então, o primeiro teste que eu fiz é o seguinte: se esse número 1 aí, que eu não sei quem é, né? É uma incógnita, eu não sei qual é o número que pode vir. Então, se esse número 1 for maior que o número 2 e o número 1 maior do que o número 3, o que vai acontecer? É porque esse número 1 vai ser o maior número, correto? Número 1, a variável, no caso, o número 1, né, é o maior número. Então, veja, o raciocínio aqui desse exemplo aí das idades, pessoal, é o mesmo raciocínio que você utiliza aqui, certo? Isso eu estou testando para o número 1. Mas veja, a gente tem mais 2 números para testar. Isso aqui só foi para o primeiro. Mas observe que a lógica, o raciocínio lógico, vai ser o mesmo para o número 2 e para o número 3. Agora eu tenho que testar o número 2, professor. Eu fiz para o número 1. Ah, mas para o número 2 ser o maior, se ele for maior que o número 1 e se ele for maior que o número 3, é porque ele é o maior. Eu tenho mais testes para fazer. Se eu tenho mais testes para fazer, a gente já viu aí desde a aula passada que eu vou colocar o elif. Agora eu vou fazer para o número 2. Então, se o número 2 é maior que o número 1 e o número 2, a variável número 2, é maior que o número 3, é porque agora vou aproveitar aqui, né, copiar e colar. Quem é o número maior é a variável número 2 que tem esse número aí, não sei. E agora, professora, o número 3, eu tenho que testar o número 3 também, né, essa variável número 3. Então, ó, se a variável num 3 for maior que o num 2 e a variável num 3 for maior, opa, no 1, né, que eu botei aqui. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? E a variável num 3 for maior que o número 2, ou a variável num 2, que eu chamei, o que vai acontecer? Vou aproveitar, né, esse código aqui do print, só vou mudar aqui dentro, ó, o número 3, no caso a variável num 3, é o maior número, correto? Então, eu fiz os testes, pessoal, para esses 3 números que tá vindo aí, que eu não sei dizer quem são, né? A gente vai digitar em qualquer números aleatórios, mas eu tenho que dizer quem é o maior número daqueles 3, certo? Se você conseguiu entender o raciocínio daqui das idades que eu fiz antes, para você ver, é a mesma raciocínio que a nossa mente faz, tá? Professor, eu já fiz os 3, nós já fizemos os 3 testes? Bom, eram 3 números, tá aqui os testes para os 3 números. E agora, terminou o programa? Aparentemente, sim. Ah, professora, então eu preciso colocar o else? Eu falei nas aulas passadas que o else não necessariamente ele pode estar. Você pode fazer um código sem o else, não tem problema. Mas eu mostrei também na aula passada a importância do else, né? Ele é uma função que tem importância, sim, para o código. Caso deu algum erro aí, alguma loucura aí, né? Sei lá, pode acontecer, pessoal, erros podem acontecer, inconsistências no programa podem acontecer. Então, para você dar um retorno para o usuário, é sempre bom ter o else. Se ele não conseguiu entrar nenhum desses testes, por alguma coisa que, enfim, certo? Então, o else, ele vem justamente com essa informação, ó. Aconteceu algo inesperado, certo?
Nesse caso aqui. A gente fez os 3 testes possíveis, mas caso aconteça alguma coisa, ele vai dar um feedback aqui, vai dar um retorno. O usuário não vai ficar perdido, tá? A quarta questão, pessoal, é feita dessa forma. Vamos rodar aqui, vamos executar. A primeira vez que a gente vai executar, ele já pede para a gente salvar. Não tem mistério. A gente já sabe como fazer isso, tanto pelo celular como pelo computador. Você tem que salvar primeiro, coloca o nome, .py, salvo, e aí ele vai executar. Aí, ó, digite o primeiro número. Vamos lá, me digam números aí aleatórios. Qualquer tipo de número, né? 10 para o primeiro. Qual é o segundo? 24 para o segundo. E o terceiro, 263. Vendo assim, o nosso cérebro já vai raciocinar. Não, professora, o 263 é o maior. Mas a gente teve que criar o nosso código para ele dizer justamente isso. Vamos ver se ele acertou, né? Olha, ele acertou. 263 é o maior número. Correto? Beleza, até agora deu certo, né? Vamos fazer mais testes. Deixa eu colocar um outro número aqui, outros números, né? 93, 120 e 18. Olhando aqui, a gente já sabe que é o 120 que é o maior. Mas o programa tá correto? A gente fez o programa corretinho? Ó, 120 é o maior número. Opa, perfeito. Vamos testar mais uma vez. Eu vou colocar um número quebrado, tá, pessoal? Porque a gente colocou float, né? A gente colocou float para todos os números. É qualquer tipo de número, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar 456,78, 398,23. E eu vou colocar um número negativo. Para ver como é que o programa está se comportando, né? Será que vai dar um erro? Será que o que vai acontecer aqui, né? Menos 23, tá? O que vai dizer? 456,78 é o maior número. Então, veja, né? O programa está indo corretamente. Obviamente que esse número é o maior, certo? Então, beleza, show de bola. A questão 4, a gente fez ela corretamente. Ela está fazendo aí para todos os números. Se a gente coloca o primeiro número como maior, o segundo como maior, o terceiro como maior, o programinha sempre vai estar calculando, testando aí as possibilidades e sempre vai dizer a resposta correta, certo? Então, teste aí o seu código, tente fazer aí esse código e teste aí todas as possibilidades, pessoal. Então, vamos aqui para a quinta questão. Vou comentar aqui essa questão anterior, né? A quarta. Vamos lá para a prática 5. Prática 5 é uma coisa que a gente já conhece, tá na nossa vida, né? E essa questão de saber quem está aprovado, quem está de recuperação e quem está reprovado direto, certo? Então, o que ele diz? Ó? Crie um código que receba o nome do aluno, o curso e as 4 notas de um aluno. Então, isso aqui, pessoal, essa primeira parte, a gente já sabe como proceder, correto? A gente já fez isso aí desde a prática 1, 2, 3, 4, 5. A gente já tem sempre fazendo essas coisinhas e não tem mistério. Você precisa utilizar o input para pegar as informações. A primeira informação que ele pede é o nome da pessoa, correto? É o nome do aluno. Então, vou botar aqui, ó, digite seu nome. O nome é texto, é palavra, por isso eu coloquei o input de maneira direta, tá? Aí ele pede também o curso em que o aluno está fazendo. Vou colocar direto, né? Qual o curso? Aqui, ó, curso, tá? Poderia ter colocado aqui também, ó, só nome, né? Enfim. E agora, o que ele está pedindo? Ele está pedindo 4 notas. Eu tenho que criar 4 variáveis. Então, eu vou colocar nota 1. Agora,
é nota, né? Nota é número. Essas notas podem vir tanto uma nota inteira como uma nota quebrada. A gente já sabe que é o float, correto? Então, nota 1. Veja, pessoal, que a nota 2, a nota 3, a nota 4 é o mesmo raciocínio aqui, não é? Eu vou colocar nota 2, float, input, nota 2. Nota 3, float, input. Então, para eu não perder esse tempo de ficar digitando, gente, comecem a utilizar o copia e cola. Selecione, copie e cole. Ah, professora, consigo fazer isso no celular? Sim. Certo? O que você tem que fazer? Só mudar as variáveis, tá? Ó, como eu acabei de mudar aqui, ó. Nota 2, nota 3, nota 4. Preciso mudar mais alguma coisa, professora? Aqui dentro da mensagem, né? Da informação, do pedido. É nota 2, nota 3, nota 4. Essa questão de copiar e colar, pessoal, ela agiliza o código, né? O tempo do código. A gente não perder tanto tempo. Ou não fazer tanto esforço, não ter que ficar digitando muita coisa, tá? Então, se você vê que algo é igual e muda só algumas coisas, faça isso, copie e cole, certo? Para agilizar a sua vida. Acabamos de fazer essa primeira parte aí. Ok, perfeito. O que mais tem a questão? Ó? Calcule a média. Agora eu tenho que calcular a média desse aluno. Como é que a gente calcula a média? Vou criar aqui a variável média e vou colocar assim, ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por quanto? Por 4, tá, pessoal? Média é a soma de alguma coisa dividido pela quantidade daquelas coisas. Então, eu tenho 4 notas, então eu vou dividir por 4. Correto? E essa barra aqui, ó, é a barra da divisão. E eu vi algumas situações de alguns códigos que às vezes vocês me entregam utilizando essa barra aqui. Tá errado, certo? A barra da divisão é essa aqui, deitadinha para direita, né? Tá bom? Agora, você tem que lembrar uma coisinha lá da matemática também. Veja que eu tenho duas operações aqui nessa mesma fórmula, nessa mesma equação. Eu tenho a adição aqui, né? Eu tenho a soma e tenho a divisão. Pergunta: nesse caso que eu tenho soma e divisão numa mesma equação, qual é a operação que a gente faz primeiro? Quando você tem as operações juntas, né? Numa mesma equação, tem algumas prioridades de operações que a gente faz. Então, as operações prioritárias, quando vem todas juntas, por exemplo, que eu tenho tudo junto, soma, subtração, multiplicação e divisão. E divisão. Quem é que vai ser feita primeiro? Quem é que vai ser feita primeiro? Essas duas aqui, ó. Multiplicação e divisão são prioritárias. Elas são feitas primeiro. Depois soma-se ou subtrai-se. Nesse nosso caso aqui, o que é que ele vai fazer primeiro? É a divisão. Mas como assim, professora? Tá aqui uma divisão, ó. Nota 4 dividido por 4. Aí tem uma divisão, correto? Então, ele vai dividir isso aí, só esses dois termos, a nota 4 e o 4, e depois ele soma. Eu vou mostrar na prática para vocês um negócio aqui, ó. Vou colocar agora média 2. Vou deixar essa média assim, normal, diretona. E agora eu vou fazer o seguinte: ah, professora, mas não. Eu não quero que ele divida primeiro. Eu quero que ele some tudo e depois divida. Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço para especificar que ele vai ter que fazer uma operação primeiro? Como vocês faltaram a aula disso aqui, eu acho que a aula estava numa aula só.
Se você quer especificar uma operação para ela ser feita em primeiro, você coloca entre parênteses, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, mais nota 4, ou seja, a operação aqui da matemática, ó, coloquei entre parênteses, dividido por 4. O Igor falou aqui, parênteses. Então, o que eu estou fazendo, repetindo, eu estou forçando, digamos assim, né, especificando que ele faça primeiro essa soma, depois somou tudo, depois divide. Eu vou botar esse programa para rodar só para você... antes disso eu vou dar um print aqui, ó. Print a média, a primeira aqui, né, sem o parênteses, e print média 2, para você ver que vai ter diferença de resultado. Correto? Vou botar aqui para rodar. Vou cancelar para não ter que colocar nome, que eu quero que você só veja os valores. Vou cancelar o nome e o curso, tá? Só para a gente ir mais rápido. Nota 1. Sei lá, 5, 7, 8, 4. Veja só, olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. Esse 21 aqui é dessa média, desse cálculo aqui, ó. E a outra, média 2, é o 6. O correto é esse 6 aí, é o média 2, tá? Então, para você ver que, às vezes, o raciocínio tá corretinho, só o que teve o erro aí? Qual foi o erro? Na matemática, né? Então, cuidado, certo? Cuidado com as ciladas da matemática. Então, eu vou tirar aqui, vou deixar o médio agora, vai ser o normal, né? Esse aqui é o correto. Aí, você já pode esquematizar o seguinte, anote. Toda vez que tiver média, né, eu faço dessa forma, tá? Muitos alunos, eu já vi, muitos alunos, primeiro ele soma, cria uma variável aqui qualquer, ele soma todas as notas e depois pega essa variável que tem a soma e só faz a divisão. Tá correto também, pessoal. Né? Teve um raciocínio correto. Mas se você quiser fazer tudo de uma vez só, é dessa forma, tá? Eu vou colocar aqui, né? Dá um print logo. A média foi. Eu vou mostrar logo a média do aluno. E agora? Agora não acabou o programa não, né? O programa tem mais coisas. Agora eu calculei a média já, informar a situação do aluno. Ok. Qual é as situações que ele mostra aqui? Se a média, média entre 0 e 3,9, está reprovado. A gente viu na aula passada a questão de intervalos, pessoal. Veja que você tem um intervalo entre uma coisa e outra, entre 0 e 3,9, tá? Então, quem está nesse intervalo, quem está nessa faixa aí, né, de 0 a 3,9, a situação é reprovada. Essa questão 5, ela é parecida lá com a primeira questão do MC, né? Ela é bem parecida, tá? Então, ó, se quem? A média, né? A média for maior que 0 e maior ou igual, né? Vou incluir o 0, tá? Para incluir o 0, por isso que eu coloquei o igual. E a média menor igual a 3,9. Por que você botou igual aqui, professora? Também porque eu estou dizendo que o 3,9, se o aluno tirar 3,9, ele ainda vai cair nessa faixa de intervalo aqui, né? Então, vai de 0 a 3,9 de fato. O igual é para incluir os extremos aí desse intervalo, né? Que é o 0 e o 3,9, tá bom? Então, o que vai acontecer? Qual é a ação que vai resultar nisso aí? A ação de reprovação. Mas terminou por aí, professora? Não, né? Tem a outra aqui, ó. Média entre 4 e 5,9. Recuperação. Veja que, se você for analisar, ó, média
maior ou igual a 4 e média menor ou igual a 5,9. Se você for analisar, analise o primeiro aqui, que é o com o if, e agora analise o segundo. É ou não é a mesma lógica, pessoal? Só vai mudar aqui os números, os valores. Mas é a mesma lógica entre uma coisa e outra. Então, isso aqui é intervalos. Toda vez que tiver coisas com intervalos, é dessa forma. Então, você já anota aí, porque quando tiver uma questão mais lá na frente, com esse formato, com essa lógica, você já consegue fazer, certo? Se ele estiver nessa faixa, pessoal, com a média entre 4 até 5,9, o que vai acontecer com este aluno? Ele vai para recuperação. Recuperação, correto? Acabou? Não. Tem aqui, né? Média acima de 6. O 6 também entra, né? O 6 está aprovado. Então, ó, se a média deste aluno for maior ou igual a 6, significa que ele recebeu a aprovação. Ah, professora, por que nesse último aí do ELIF não tem intervalos? Bom, porque é o último aqui, acabou, pessoal. Média acima, pronto. Acima, tudo que tiver acima de 6, tá de boa. Né? Veja pela própria frase da questão, né? Entre uma coisa e outra, intervalo, tá? De uma coisa a outra, outro exemplo de intervalo também. Então, vocês têm que observar o que a questão está dizendo, correto? E o else, pessoal? O que a gente poderia colocar aqui para o else? Vou colocar a mesma coisa aqui da questão anterior. Aconteceu algo inesperado. Perfeito? Quinta questão, prática 6, concluída. Então, vamos testar ela. Aqui a Maria. O curso da Maria, vou botar aqui que ela faz moda, né? A Maria foi muito bem nas primeiras notas aqui. A nota 2. Aí começou a pandemia. Ela ficou assim, bem down. Caiu aqui. Aí ela melhorou um pouco. Uma recuperada. Na quarta nota também se manteve aí na notas azuis. Então, ó, a média foi 7,67, né? E, obviamente, ela teve a aprovação, né? Bora fazer outro caso para ver se a gente consegue encontrar aí outras situações, né? Vou colocar aqui a Paola Bracho. A Paola Bracho, ela faz edificações. Vamos dizer que a Paola Bracho aqui, ela não é muito boa, não. 4,5, 3. Aí ela conseguia aqui um 6 e depois caiu de novo a média. A nota, né? 5,2. Olha só, né? Somou aí, dividiu, a média dela ficou 4,6. Então, recuperação, né? Foi para recuperação. Vou testar mais um, assim, uns piores casos, né? Para você ver que Helena, tem nenhuma Helena aqui na turma não, né? Agora eu vou botar aqui o sofrimento mesmo. 1,5. Opa, dá pra ver aí, mas já vai dar pra ver. 1,5 tirou 2, depois tirou 1 de novo. Agora veja, né? A média foi 1,3, né, pessoal? Média 1,3, não tem como escapar, não. A pessoa tá reprovada direto, mas também, né? Notas baixíssimas, né? Professora, como é que a gente poderia cair aí no else? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pessoal. Pro else, tá? Vou botar a Maria de novo. Enfermagem. Agora, digamos que a pessoa que está digitando, ela começa a digitar uma nota negativa, tá? Começou a digitar uma nota negativa aí, ó. Menos 7, menos 7,5. Sem querer, a pessoa, enfim, endoidou aí. E colocamos médias, as notas todas com negativo, né?
Ele calcula a média, obviamente, né? E a média deu negativo. Mas, olha, caiu no else. Aconteceu algo inesperado. Por quê, professora? Veja, a média é menos 7,1, pessoal. Aí, vamos aqui. Média, menos 7,1. Menos 7,1 é maior que zero? Não, né? Não é maior que zero. Então, ele nem entra aqui, ó. Pá, aí ele vai para o outro. Menos 7,1 é maior que 4? Piorou. Nem entra aqui. Menos 7,1 é maior que 6? Também não, nem entra. Aí ele vem para o último. Ou seja, fez os três testes. Não entrou em nenhum. O else está justamente para isso, ó. Aconteceu alguma coisa de errado. Por isso que eu coloquei, aconteceu algo inesperado. Questão 6, prática 6 aí. Vamos para frente. Questão 6. Essa questão, galerinha. Ó, uma empresa de vendas tem 3 corretores. Ok. A empresa paga ao corretor uma comissão calculada de acordo com o valor de suas vendas. Comissão, para quem não sabe o que é comissão, é um bônus a mais, né? Principalmente nessa área de vendas, né? Ou lá no comércio, né? Quem é vendedor, ele sempre tem uma comissão em cima daquilo que ele vende. Óbvio, quanto mais essa pessoa vende, maior é essa comissão, né? Nesse caso aqui, quem não sabe também, no caso aqui, corretor é vendedor de imóveis, né? Vendedor de casa, vendedor de apartamento, né? Aí ele continua. Se o valor da venda de um corretor for até 500 milhões, 500 milhões não, 500 mil, eita, 500 mil, tá? Eita, professor, é muito dinheiro. Por quê? Corretor é venda de imóveis, tá? Então, casas, né, apartamentos são caros mesmo, né? Então, se a pessoa vender até, olha só, a gente já começou aqui a primeira coisa, né? Primeiro intervalo possível aqui. Então, se aquele vendedor, aquele corretor, ele vender até 500 mil, a comissão será de quanto? 6% do valor vendido. Então, observe aqui que eu tenho uma contazinha matemática, a gente já sabe fazer isso aqui, ó. 6% é 6 sobre 100, né? Do valor vendido é uma multiplicação que eu tenho aí e o valor que ele conseguiu vender, sei lá, o valor das vendas dele, né? Perfeito, aí já é a primeira. Continua. Se o valor da venda do corretor estiver acima de 500, olha só, intervalos entre 500 e 700, né? Se a pessoa estiver nessa faixa e conseguiu vender dentro dessa faixa, a comissão é de 8,5. Ele continua. Se o valor da venda do corretor estiver acima de 700 e até 1 milhão, mais uma faixa, né, pessoal? Mais um intervalo entre 700 e 1 milhão. Se tiver aí nessa região, a comissão é de 10%. E se o valor da venda de um corretor for maior que 1 milhão, ele ganha uma comissão de 12%. Então, nós temos quantas faixas aí? Quantos testes? 500 até 500 é um. Entre 500 e 700 é o segundo teste. Entre 700 e 1 milhão é o terceiro teste. Maior que 1 milhão é o quarto teste. Então, a gente tem 4 testes para fazer aí. E alguns cálculos. Então, ele vem aqui, né? Escreva um código que imprima um relatório contendo o nome, o valor da venda e a comissão do corretor. Então, vamos aqui pelo começo, né? Vamos fazer essa questão. Então, ele quer o nome do corretor, mas veja, pessoal, analise bem. Quantos corretores a loja tem? Então, tem 3 corretores. Então, a gente vai ter que fazer todas essas situações aí para os 3 corretores. Então, 3 corretores. Então, cada um vai vender valores aí diferentes, né? Então, eu tenho que saber calcular a comissão, porque cada um vendeu valores diferentes. Vamos lá. Vou colocar aqui nome 1, né? Nome corretor. Vou para o nome 2 e o nome 3 e o nome corretor 3. Certo? Perfeito. Tem os três corretores aí da empresa. Agora, pessoal, eu vou colocar o venda 1, que é a venda, é o total da venda do corretor 1, total de vendas, né?
Então, a variável venda 1 vai receber essa informação do total de vendas do vendedor, do corretor 1. E aí eu sigo o mesmo raciocínio, né? O venda 2, variável venda 2 para o corretor 2 e a variável venda 3 para o corretor de número 3. Então, a gente fez aí, ó, a gente pegou o nome e o valor da venda, né? Agora, pessoal, é em cima desse valor da venda aí, que é justamente essas variáveis venda 1, venda 2 e venda 3, que a gente vai calcular a comissão do corretor. Agora, muita atenção. Agora eu vou fazer para o corretor 1. Vou fazer o meu raciocínio aqui para o corretor 1. Se a venda 1, e aí vamos aqui para as faixas, né? Até 500. Até 500, pessoal, 500 mil, né? Esse até, né, eu traduzi para isso aí, ó, menor igual, tá? Se essa venda 1 for até 500, o que vai acontecer? Vou colocar um print aqui, dizendo o seguinte, se até 500 a comissão é de 6%. Mas ele não quer, pessoal, ele não quer que você só diga isso aí, ele quer que você calcule essa comissão. Então, eu vou colocar aqui só o C de comissão, porque essa palavra é enorme. Então, o C, como é que vai ser esse cálculo, pessoal? 6% do valor vendido. Como é que eu calculo isso? 6%, você já sabe que é 6 sobre 100. E quem é o valor vendido desse corretor 1? Onde é que está o valor vendido dele? Venda 1. Qual a variável que tem o valor em que o corretor 1 vendeu, né? A quantidade de venda deles, está na venda 1. Então, ó, 6% do valor vendido, pessoal, é 6 sobre 100 vezes venda 1. Então, isso aqui, esse cálculo, vai me dizer justamente e literalmente o valor da comissão daquele vendedor. Então, eu posso dar um print aqui, ó, e já dizer o seguinte, que é o que ele quer lá na questão, ó. Escreva o código que imprime o relatório contendo o nome do vendedor, o valor que ele conseguiu vender e a comissão que ele tem. Então, ó, vou colocar assim, nome 1, que é o nome desse corretor aqui. Você vendeu tantos reais, né? Tantos, enfim. Você vendeu o quê? Cadê a venda dele? Tá na venda 1. E sua comissão é... E a comissão dele tá na variável C, correto? Então, vai aparecer assim, ó. Sei lá. Maria, você vendeu tantos reais e a comissão é tantos reais, correto? A gente está fazendo aqui para o corretor 1 a primeira faixa, né? Até 500, certo? Tem mais testes, né? Tem, sim. Qual é a outra faixa, pessoal? Entre 500 e 700. Então, continua na venda 1, tá? Se a venda 1 for maior que 500 mil e venda 1 menor ou igual a 700 mil, o que vai acontecer? Qual é a comissão? De 8,5%. E aí, a gente tem que raciocinar de novo ou algo já foi feito? O raciocínio já foi feito, né? Aonde, professora? Tá aqui, gente, ó. Nessa primeira faixa aí, a gente já fez o raciocínio. Ah, professora, mas aqui é para a comissão de 6%. Sim. A de 8,5%, o que vai mudar? Só o aqui, ó, o número de 8,5%. Então, o que você faz, pessoal? Copia, seleciona, copia e cola. Só você alterar algumas informações. Em vez de comissão de 6, é a comissão de 8,5. Aqui, ó, no cálculo, literalmente, em vez de 6, é 8,5. Vai continuar nome 1? Vai, porque eu ainda estou no corretor 1. Nome 1, você vendeu a venda 1, enfim, não mudou a venda 1 dele. E a comissão está aqui. A comissão, ela ganhou um novo valor, né? Porque mudou aqui as informações, mas ainda está sendo calculado dentro da variável C. Tem mais teste? Tem sim. Agora, a venda 1, ela é maior que 700. E a venda 1, ela é menor ou igual a 1 milhão. O raciocínio é o mesmo, só que agora é 10%, aqui
é 10 também. Ainda tem, professora? Tem. Elife. A venda 1 é maior que 1 milhão. Isso aqui foi o enunciado do programa que falou. Qual é a questão da comissão? É de 12%. Então, você altera somente os valores. Precisa do else? Vamos continuar colocando o else, né? Com essa mesma ideia aqui, ó. Algo inesperado aconteceu. Por quê, professora? Se ele não conseguir entrar em nenhum dos testes, pessoal, ele vai cair no else. O que vocês acham? Que a questão acabou ou ainda falta coisa? Isso que eu acabei de fazer, tá bem aqui eu falando, ó, é só para o corretor, é só para um corretor. E os outros dois? A gente não vai fazer o cálculo da comissão deles? Pois é, exatamente isso aí mesmo que vocês estão botando. Você tem que fazer o cálculo para os demais, pessoal. Né? O cálculo não. Tem que fazer as situações para os demais corretores. A gente, pessoal, já fez o raciocínio para o corretor 1. A gente fez toda a situação que poderá acontecer para o corretor 1. Agora, observe, raciocine, analise, né? Para o corretor 2, ele vai ter as mesmas situações, comissão até 500, comissão entre 500 e 700, comissão entre 700 e 1 milhão e comissão acima de 1 milhão, correto? Então, para o corretor 2, para o corretor 3, você tem o mesmo raciocínio. Então, o que a gente faz aqui nesses casos que tem o mesmo raciocínio? Copia e cola. E muda algumas informações. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, ó, e vou colar. Por isso que eu estou colocando aqui essa linha aí que está em vermelho, que eu estou selecionando. O que é isso? É um comentário. Para que serve um comentário? Justamente para isso aí, ó. Indicar onde começa uma coisa, talvez onde termine, né? Para dar um esclarecimento maior para o teu código. Então, agora eu vou fazer para o corretor 2, ó. O que eu vou mudar no corretor 2, professora? Não é mais venda 1, né? Agora, a variável é o venda 2. Então, onde tem venda 1, pessoal, você vai mudar para venda 2, que é a variável específica referente ao corretor 2. Tem uma outra coisa que a gente precisa mudar, além da variável venda 1 para venda 2. O que vocês acham? Eu não vou alterar mais o código, não. Vou deixar vocês de falarem alguma coisa. Se der erro, vocês vão descobrir qual erro que deu. Certo, eu fiz por corretor 2, né? Obviamente, está faltando. Está faltando agora para o corretor 3. O mesmo raciocínio, pessoal. Onde tem venda 2, a variável venda 2, eu vou colocar venda 3, porque agora é específico, é referente para o vendedor ou para o corretor 3. Então, tenho que fazer essas alterações. Mas veja, o raciocínio vai ser o mesmo, né? Você só vai fazer as alterações. Tem outra alteração aí? Você já disseram que não, né? Ninguém falou. Será que se acabou agora essa questão? Gigantesca, eu acho que é a maior de todas as questões que a gente já fez, né? Ainda não, por incrível que pareça. Tá faltando essa última linha aí, ó. O que ele diz? O relatório deve mostrar também o total de vendas da empresa. Onde é que eu consigo esse total de vendas da empresa? Como é que eu consigo fazer esse cálculo? Muito bem, Iago. É isso mesmo. Tem que somar a venda de cada corretor. Né? Ora, se os 3 corretores trabalham para essa mesma empresa, aí ele quer saber o quanto que a empresa conseguiu vender. Então, você vai ter que somar todas as vendas dos corretores. E a gente já tem isso, né? Que é o venda 1, venda 2 e venda 3. Então, eu vou dar o print final aqui. Esse print que eu estou fazendo aqui, pessoal, esse print, ele não faz parte de nenhum desses testes, tá? Veja aqui, ó, que ele segue essa mesma linha aí na vertical, né? Então, ele tá fora de todos os testes aqui, tá bom? Então, aqui é o print final. Eu vou colocar assim, ó, total de vendas da empresa. Melhor, né? Total de vendas da empresa é quem? É a venda 1 mais a venda 2 mais a venda 3, correto? E eu posso fazer, né, uma soma
de variáveis dentro do print, certo? Sem nenhum problema. Então, venda 1 mais venda 2 mais venda 3, ele vai somar e vai mostrar aí, de fato, quanto a empresa vendeu aí nesse período. Vamos lá? Botar para rodar esse programa aí, né? Mas para você ver, pessoal, a lógica é isso mesmo. O tamanho do código é ir aumentando. Não tem para onde ir não, viu? Vou botar aqui os nomes de vocês, que eu falei, né? Nós temos aqui a Israel. Deixa eu ver quem é o Iago aqui. Iago é o 2. E deixa eu ver quem foi que comentou aqui, a Tamires. Tô olhando pelos comentários aqui, tá? Vou botar aqui que ela conseguiu vender 890 mil, né? Bom, o Iago falou dele, né? Conseguiu vender 930. Conseguiu vender 840 mil, né? Em apartamentos e casas. Aí, vamos lá. Quando eu der o Enter aqui, pessoal, ele vai mostrar as vendas totais de todo mundo, suas respectivas comissões e a venda total da empresa. Mas tem uma coisa errada aí, né? Não sei se vocês já conseguiram ver. Ó, comissão de 10%. Israel, você vendeu os 890 mil e a comissão dela é de 89 mil. Comissão de 10%. Todo mundo é Israel, pessoal? O que aconteceu aí? Veja só, vamos voltar aqui para o código. Olha só, no print, pessoal, o Google foi na mosca. A gente não alterou o nome 1. Aqui para o corretor 1 tá ok, né? Agora, para o corretor 2, pessoal, continua o nome 1. E não é o nome 1 para o corretor 2, é o nome 2. Então, ó, por isso que eu fiquei falando, né? Cadê? Vocês, né? Tem que mudar o que mais? Ninguém falou nada. Aí a gente tem que voltar de novo. Aqui para o corretor 3. Não é nome 1, é nome 3. Então, vamos rodar de novo. Vou botar aqui agora nomes aleatórios. Carlos, Fabrícia, André. O Carlos conseguiu vender. Eu vou colocar aqui nas variadas situações, tá? Carlos, ele vendeu 680 mil. A Fabrícia vendeu 940 mil. E o André vendeu 1.300.000. Aí agora você vai ver, né? Comissão de 8,5. Ó, Carlos, você vendeu 680 mil. A comissão é esse valor aí, né? 57.800, tá? A comissão de 10% para a Fabrícia, ela vendeu 940 mil. A comissão é de 94 mil, tá? Porque é 10%. E comissão de 12% para o André, que vendeu 1.300.000. A comissão dele é de 556 mil, né? Comissão boa, né? E a empresa conseguiu vender nesse período aí, que não fala se é mês, se é ano, enfim. Conseguiu vender 2.920.000 reais em apartamentos e casas, tá? Agora tá mais específico aí as informações. A sexta questão realmente é uma questão enorme, tá? Porque você tem que fazer para cada um dos corretores. Por quê? Porque ele quer saber o total que a empresa conseguiu vender, certo? Então, você tem que estipular a comissão para cada um dos vendedores. Mas veja que a gente só raciocinou para o primeiro, né? Os demais só foi copia e cola e ajeitar algumas informações e pronto, certo? O pedido que eu faço é que vocês refaçam essas questões, todas elas que foram feitas. Veja o vídeo anterior da aula passada, que tem as 3 primeiras questões respondidas. Refaçam essas outras 3 questões, porque na próxima quinta-feira vai cair a atividade chamada Prática 7, que é aquela atividade que vocês vão ter que fazer, vocês mesmos, sozinhos, mas é aquela atividade que vocês vão fazer e vão ter que me entregar. Agradeço aí pela participação de vocês, certo? Bom resto de dia, bons estudos, tá bom? E até as próximas aí, tá? Tchau, tchau.